O Gênesis. Gênesis, capítulo de número 43. O Gênesis. É a 11ª mensagem, se eu estou certo. 11ª mensagem. Pastor, 11ª? Então eu perdi a 12ª? 12ª mensagem. E esse é um dos motivos que a gente casa. Um dos bons motivos que a gente casar é que a esposa não deixa a gente errar. Ela sempre nos corrige com amor, carinho, nem sempre. Mas é bom, né? Muito bom. Nós estamos nessa 12ª mensagem sobre o tema sucesso na vida, e eu sempre falo que sucesso na vida do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista humano. Nós já estamos gravando? Do ponto de vista de Deus, né? E o que é muito diferente de sucesso do ponto de vista humano, do mundo sem Deus. Sucesso do ponto de vista humano e do mundo sem Deus é muito limitado. O sucesso lá fora do mundo sem Deus, quando eu digo sucesso lá fora, eu não estou dizendo fora dessas 4 paredes, estou dizendo do mundo em geral. Sucesso do mundo sem Deus é com quem você anda, quantos seguidores você tem no YouTube, no Instagram, que roupa você veste, onde você mora, que restaurante você come, que carro você dirige, quanto você tem na conta bancária, que cartão de crédito é o seu, se é Black, Premium, Gold, aí tudo bem. Se é um Masterzinho do Bradesco, já não é tão sucesso assim lá no mundo, lá fora, né? A gente vai ficando besta com essa coisa de sucesso lá do mundo. E é limitado, é só isso. Às vezes, lá fora, sucesso, a única coisa de sucesso que a pessoa tem é dinheiro. Tem muita gente que acha que sucesso é dinheiro, né? E não é. Sucesso, do ponto de vista de Deus, é outra coisa, que abrange a prosperidade material, financeira, de realização, mas com outra ótica, com outra prioridade, debaixo de uma outra cultura, né? Começa por dentro. Sucesso lá fora começa por fora. É sucesso fora da pessoa. Por isso que lá fora você vê um monte de gente imoral com muito dinheiro. Tá cheio de gente imoral, cheio de dinheiro. E as pessoas olham e falam: uau, isso é sucesso. Tem cantora, cantor, cheio de dinheiro e vive uma vida miserável, mente imoral, antiética, cheio de culpa, cheio de pecado, mas porque tem muito dinheiro, muita posse e muitos bens, as pessoas acham que é sucesso. Será que isso é sucesso do ponto de vista de Deus? Não, não é. E é desse sucesso do ponto de vista de Deus que nós estamos tratando aqui na Igreja PEX. Tá bom? Então vamos lá para Gênesis capítulo 43. Estamos caminhando para o final aí do livro de Gênesis, né? Capítulo 43. E vamos ler o versículo de número 19 até o versículo de número 24. Olha, não se preocupe muito com a minha versão do texto, tá bom? Não se preocupe muito com a minha versão. Vai lendo aí na sua versão da Bíblia, e aqui na Igreja PEX, traga a Bíblia. Eu gosto de dar preferência à Bíblia física, porque do celular pula muita mensagem, pode tirar o foco daquilo que Deus quer falar com você. Então nós damos preferência ao texto bíblico escrito. E acredite, gente, vai chegar uma hora que você não vai poder ter essa Bíblia na mão, então valorize. Isso vai voltar. Acredite no que eu estou dizendo, vai chegar uma hora que você não vai poder ter essa Bíblia aqui na sua mão. Em vários lugares do mundo já estão mexendo na Bíblia. Estão editando a Bíblia, tirando versículos que eles acham que são versículos que não convêm para o regime político, social e de dominação que existe em várias partes do mundo. E vai chegar uma hora que se você usar essa Bíblia aqui, você vai ser uma pessoa execrada. Então valorize o texto bíblico, tá bom? Esse aqui, tá?
Amor, se você puder acender essa luz aqui, porque até para a gravação do vídeo aí fica melhor. Muito obrigado. Gênesis 43, verso de número 19 diz assim: à entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: ouça, Senhor, viemos... Senhor aqui é o administrador, tá? Ouça, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos de mantimentos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta. Aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador de José. Fiquem tranquilos. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos de vocês. Tenham certeza que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Até aqui tá bom. Pai, em nome de Jesus, é no nome do teu Filho, amado Pai, que nós suplicamos, nós pedimos que o Senhor se agracie de acender a luz dentro da gente, de forma que a gente possa enxergar a verdade. Acende a luz da compreensão da palavra dentro da gente. Sem a sua intervenção, Pai, não é possível entendermos a tua palavra. Necessitamos da ação do seu Espírito Santo para compreendermos as Escrituras. Então, Jesus, faz o que o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús. Abre o nosso entendimento para a gente compreender as Escrituras. Amém. Amém, queridos? A Bíblia não é um livro que se entende na capacidade humana, na força humana. Não é. Por isso que você vai encontrar muita gente que quando você pergunta, você lê a Bíblia? Ela vai dizer, não, porque eu não entendo nada do que está escrito ali. Um monte de gente que começa a ler a Bíblia, para de ler a Bíblia porque não entende a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, ela nem é um livro, ela é uma biblioteca. São 66 livros dentro da Bíblia, escrito por diversos autores, escritores. O autor é único. O autor da Bíblia é um só, Deus. Mas são diversos escritores da Bíblia. São 66 livros que percorrem a história todinha da humanidade, desde a fundação da Terra até o final da Terra. Porque o final da Terra vai chegar. A cortina do show dessa vida vai fechar. O ato vai acabar. O filme da história da humanidade vai ter o seu fim e não vai demorar. Está próximo. Jesus está prestes a voltar para julgar o mundo e levar a sua igreja para um grande banquete. Para um grande banquete. Um banquete que Jesus vai e já está preparando há décadas, há milhares de anos. Para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que confiam em Deus e que creem no Senhor e que creem em Deus.
Jesus está preparando um banquete para mim e para você, meu irmão. Agora, olha só. Nesse texto aqui do capítulo 43, eu li o capítulo 43 e ele é cheio de riqueza, cheio, como toda a palavra de Deus, é cheio de riqueza o capítulo 43. Mas algumas coisas me chamaram muito a atenção no capítulo 43. A história do banquete que José oferece para os seus irmãos é uma coisa única. A história do banquete que José oferece para os seus algozes, para aqueles que fizeram mal para ele. Lembre-se, José vai oferecer um banquete nesse texto que você leu comigo, vai oferecer um banquete para os irmãos, os 10 irmãos de sangue, que o haviam vendido como escravo ao Egito. José vai oferecer um banquete, não é para os seus melhores amigos de infância. José vai oferecer um banquete para os seus malfeitores. José vai oferecer um banquete para aqueles que praticaram injustiça contra ele. José vai oferecer um banquete para aquelas pessoas que causaram a sua maior dor. Roubaram dele a sua adolescência praticamente, e a sua juventude praticamente. Jogaram ele num poço, esperando que ele morresse. Na cabeça dos irmãos de José, eles tinham assassinado José. Tanto é que em algum momento eles dizem, puxa, nós somos culpados do sangue do nosso irmão. Eles na cabeça deles, eles mataram José. Tão grave foi o que eles fizeram, os 10 irmãos fizeram contra José. E José vai oferecer um banquete. José não vai oferecer um prato de comida. José não vai oferecer um almoço. José não vai oferecer um lanche da tarde. José não pegou e colocou eles na carruagem e disse, vamos passar no drive-thru do McDonald's aqui do Egito e nós vamos comer um lanche gostoso. Tampouco José levou eles para o Subway e falou, escolhe, monta o lanche de vocês aí, e o pão pode ser de 15 centímetros, 30 centímetros, pode ser quente, pode ser frio, mas é um lanche rápido. Não! José não chamou a sua cozinheira e disse, faz um misto quente para cada um e está de bom tamanho. Não. José vai preparar um banquete. O que José vai preparar? Um banquete. Quantos aqui já participaram de um banquete? Já? Ô, mulher, eu também. Quantos já participaram de um banquete? Deixa eu ver. Pastor, eu nem sei o que é banquete. Então é a prova de que você não participou. Banquete é aquele jantar que alguém que tem muita grana, quando casa, oferece para os convidados. Seleto grupo de convidados. Eu tive num casamento em Taubaté, no interior de São Paulo. Para mim, foi o banquete mais completo que eu já tinha participado. O sujeito tinha picho, tinha muita grana. E eu fui convidado, nem sei por quê, mas eu fui convidado. E eu fui no casamento. Eu estava lá que nem um... Não estava como os irmãos de José, porque eu não mandei matar ninguém. Mas eu estava lá, sem saber por que eu tinha sido convidado, mas eu fui. Que lugar lindo! Interior de São Paulo, numa fazenda, toda arrumada, você imagina? Que coisa linda! À noite, começou com uma grande mesa de frios e tudo que você pode imaginar que combina com frios. Tudo que você pode imaginar que combina com frios. Pensa alguma coisa aí. Pastrame tinha lá. Pensa outra coisa aí. Presunto pata negra tinha. Tinha alguém até para cortar o filete de presunto na pata de um porquinho, coitado. Tinha. O que mais você pensa? Queijo gorgonzola. Quantos gostam de gorgonzola? Deixa eu ver. Poucos. É um queijo forte. Eu gosto. Tinha, à vontade. Caldos de tudo quanto é tipo, saladas de tudo quanto é tipo, coisas quentes e coisas frias, quiches,
quiche de brócolis, quiche não sei o quê, quiche não sei o que lá, quiches diversos. Quantos gostam de quiche? Suflês, gosta de suflê? Tá com fome já, irmão? É tanta conversa de comida que eu tô ficando com fome já. Calma, mantenha o foco. Mantenha o foco. O assunto não é comida, mas banquete. Depois veio a entradinha servida na mesa. Entrada, Júnior. Depois daquela mesa gigantesca de frios, etc., ainda tem uma entradinha? Tinha uma entradinha. Que eu nem lembro o que era aquilo, de tão sofisticado que era. Depois veio o prato principal. Oh, cara, que coisa. Sobremesas diversas. Que coisa linda. Manjares dos deuses, como alguém poderia dizer. Eu participei do banquete. É assim, você já deve ter comido alguma coisa parecida. Tem banquetes menores e banquetes maiores. Tem banquetão e banquetinha. Tem de tudo quanto é gosto. Mas banquete é banquete. Não é um lanchinho. E José vai preparar um banquete para quem fez mal para ele. Vai entender. E sabe que uma coisa que me impressiona na Bíblia é que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele faz questão de registrar o banquete. Por quê? Você já leu algum texto na Bíblia e você se perguntou, por que esse texto está na Bíblia? Alguma vez você leu um texto do Velho Testamento ou do Novo Testamento e você ficou se perguntando, por que será que esse texto está na Bíblia? Pois é, todos os textos que estão na Bíblia porque o Espírito Santo queria nos falar, nos ensinar e nos encorajar com aquele texto. E esse texto conta a história do banquete que José vai oferecer para os seus 10 irmãos que haviam vendido ele como escravo para o Egito. A história de banquete no palácio de José. Palácio, não é um banquete na cabana, não é um banquete na casa do criado, é um banquete no palácio. Porque você lê o texto aqui, no verso 24, e em seguida o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. José não morava numa kitnet. José não morava num estúdio de 30 sei lá, por alguma coisa, de 30 metros quadrados, 18 metros quadrados, de 40, 50, 90 metros. Não, José morava num palácio. Num palácio. Quero lembrar você que José era escravo, mas não era mais. Agora ele tinha um palácio. José tinha um palácio. E o administrador, José tinha até administrador. E o administrador de José levou os 10 irmãos que fizeram mal para José para dentro do palácio. E antes de entrar no palácio, deu água para lavar os pés. Imagina os pés do sujeito. Que fizeram uma viagem pelo deserto. Devia estar encardido. Feito o coração deles, sujo. E José, através do administrador, dá lá água para os pés, ajeita os caras e tal, e põe lá dentro do palácio. Uau! Mas antes da gente continuar a história do banquete, como o Espírito Santo começa a história do banquete? Isso me chamou a atenção. Que coisa interessante é o jeito que o Espírito Santo fez questão de registrar a história do banquete. Ao invés de começar logo com a história do banquete, não, começa com outra coisa. Começa assim. A entrada, verso 19, diz assim: à entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhes disseram: ouça, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimento. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos, descobrimos que o dinheiro estava lá. Quantia exata que havíamos pago. Estava na boca do nosso saco de mantimento. Trouxemos o dinheiro de volta. Está aqui. Ó, os caras estavam com tanto medo. Eles foram para o Egito, compraram mantimento para levar para a terra de Canaã, onde estava o pai, a família judaica, os hebreus, etc. e tal. E eles estavam no caminho, pararam para dormir e descobriram que o dinheiro que eles pagaram a comida estava lá dentro. Era muita comida, muito mantimento. E eles ficaram com medo.
foram, abasteceram o povo, ficaram um tempo lá, depois o pai mandou voltar para comprar mais mantimento, porque a fome estava apertando. Então eles voltaram. Aí quando voltaram, já voltaram preocupados. Por quê? Porque olha, o dinheiro apareceu de volta na nossa carteira, na nossa bolsa, na nossa conta corrente. Eles estavam tremendo de medo. Que negócio era esse que o dinheiro foi devolvido? Nós compramos, pagamos e agora o dinheiro aparece de volta na nossa sacola? Que história é essa? E aí eles estavam preocupados e quando o administrador levou eles para o palácio, antes de entrar no palácio, eles já pararam ali e falaram, olha, quero dizer que a gente veio aqui para comprar mantimento, fizemos tudo direitinho, mas o dinheiro apareceu de volta, está aqui, ó. Medo. Medo. Os meninos estavam com medo, diga medo. Como? Os meninos estavam com medo. Os meninos estavam com medo. Medo. Quem deveria confiar em Deus estava com medo. Os moços, os 10 irmãos de José eram hebreus. Só para lembrar, os hebreus naquela época era o povo da aliança com Deus. Jacó, o pai deles, era o homem da aliança com Deus. Os meninos, os moços, eram povo de Deus, que tinham a lei de Deus, a palavra de Deus, o texto de Deus, a presença de Deus. Era o povo da aliança com Deus. Mas eles estão na porta do palácio com medo. Gente que deveria confiar em Deus estava com medo. Parece que o exemplo do pai, Jacó, tinha afetado a fé dos moços, dos meninos. Esses moços deveriam ser corajosos porque sabem quem é Deus. Será que eles sabiam quem era Deus? Eles frequentavam a sinagoga, eles frequentavam o lugar de culto, mas eles estavam com medo de que alguma coisa acontecesse com eles. O pai, Jacó, quando teve que liberar os irmãos para ir para o Egito, ele liberou 10, mas segurou um. O irmão mais novo de José, chamado Benjamim. Jacó segurou o filho mais novo. E se você olhar no capítulo 42, verso 4, você vai encontrar a fala de Jacó. Porque os irmãos iam descer para comprar mantimento e Jacó, diz o texto em 42, 4, que Jacó teve medo de deixar Benjamim, o filho mais novo, ir com os outros irmãos. Espera aí, Jacó teve medo que algo de mal acontecesse com seu filho. Gente, deixa eu dizer uma coisa, parece justificável a gente ter medo que algo aconteça com os nossos filhos. Parece justificável a gente ter medo que algo aconteça com a nossa vida. Diante do perigo, parece justificável a gente ter medo quando a situação é perigosa. Parece que é até justificável a mãe ter medo que algo aconteça com o filho quando sai de carro à noite. Ou os filhos terem medo que aconteça algo ruim com os pais. E o medo fica fazendo parte da vida. Jacó teve medo que algo acontecesse com Benjamim e não deixou Benjamim seguir viagem com seus irmãos. Quantas pessoas com medo deixam de seguir viagem? A gente olha para o cemitério e tem uma coisa interessante, uma mensagem do cemitério. No cemitério está cheio de gente que teve medo. Medo de dar o passo e abrir uma empresa. Medo de pedir baixa da empresa e abrir o seu próprio negócio. No cemitério está cheio de gente que teve medo de casar. No cemitério está cheio de gente que teve medo de morar em outro lugar. No cemitério estava cheio de gente que teve medo de conquistar os seus sonhos, de dar um passo.
E está aqui Jacó, está aqui Jacó, que teve medo de deixar Benjamim ir para o Egito. Como se Jacó fosse o protetor, Deus, da vida de Benjamim. Minha irmã, você é mãe, ou você será mãe. E é bom que você seja cuidadora, zelosa, que ame seus filhos. Mas não tenha medo de deixar seus filhos viverem a vida deles. As mães precisam liberar seus filhos. E quando eu digo que as mães precisam liberar seus filhos para viver as experiências deles, boas e ruins. Porque se as mães impedirem seus filhos de viverem coisas ruins, vão impedir também de eles viverem as coisas boas. E a propósito, você fez o que fez de bom e de ruim na sua vida porque você um dia se liberou. Viver a vida é correr risco. Viver a vida significa correr riscos. Não tenha medo. Não é à toa que a palavra não temas acontece mais de 365 vezes no Novo Testamento. É um não temas para cada dia do ano. Não tenha medo. Eu estou com vocês até o fim dos tempos, disse Jesus. Não tenha medo. Parece que medo é uma coisa que faz parte da experiência humana, mas não deveria. Sabe qual é o jeito de você sair da confiança? Sabe qual é o jeito de você sair da fé? É entrar no medo. Quando você entra no medo, você sai da confiança em Deus. Não dá para habitar na sua mente, não dá para habitar na minha mente, medo e fé juntos. Ou você tem fé, ou você tem medo. E quando Deus entra na vida de alguém, o medo necessariamente vai sair. E a confiança em Deus vai entrar. Quem tem Deus não precisa ter medo, mesmo quando acontecem coisas ruins na sua vida. Quando Deus está com você e você sabe disso, e você tem fé, todo mal que possa acontecer a mim ou a você é transformado para o nosso bem. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo, meu irmão. E está aqui os irmãos de José com medo de perder o pescoço, medo. Eles esqueceram de Deus. Eles estavam com medo. Quem tem medo esquece de Deus. Uma vez eu aconselhei uma mãe com medo do que poderia acontecer com a sua filha, já adulta. A filha já adulta. E a filha estava namorando um rapaz que não era uma coisa boa, segundo a ideia da mãe. Segundo a ideia da mãe, aquele namoro não era o melhor. E eu acho que não era mesmo, porque o sujeito não era lá grande coisa. Mas a mãe sentou na minha frente para uma conversa de mais ou menos 1 hora. Talvez um pouco mais. E quando eu abri a possibilidade dela falar e me contar a história, ela já despencou chorar. E chorou do início ao fim. Até eu acompanhá-la na porta para ir embora, ela chorou o tempo todo. E ela chorou, sabe por quê? De desespero. De medo. Detalhe, era uma mulher de Deus, uma mulher que crê em Cristo. Uma mulher que tem uma reputação boa, uma mulher que tem uma postura digna. E a preocupação dela era justificável. Mas nada é justificável deixar o medo tomar conta do seu coração. Nada justifica deixar o medo tomar conta das suas ideias. A minha avó dizia para mim: filho, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Eles vão voar. Mas você pode impedir que ele pouse na sua cabeça e faça ninho. Você não pode impedir que o medo queira te assaltar. Mas você pode impedir que o medo faça ninho na sua cabeça, ninho no seu coração, a ponto de você desesperar. Quem se desespera não pode confiar, porque desespero é o contrário de confiança, é o contrário de fé. Eu disse que para você perder a fé, basta você ter medo. Pois eu digo para você que o jeito de mandar o medo embora é deixar a fé entrar no seu coração.
Estão aqui os irmãos de José, prontos para entrar no banquete. Ao invés deles se preocuparem em ver toda a beleza do palácio e do banquete que eles iam participar, eles estavam com medo. E era o povo de Deus que estava com medo. Povo de Deus da Igreja Apex, por favor me ouça, não tenham medo. Não tenham medo. Toda vez que um anjo aparecia a alguém na Bíblia, qual é a primeira palavra que ele dizia? Qual é a primeira frase que um anjo dizia para alguém? Não temas. Todas as vezes que um anjo aparece a alguém, a primeira coisa que ele diz é não temas. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para o seu grupo de discípulos, a primeira palavra que ele diz, não temas. Quando Pedro estava afundando e andando sobre as águas e começou a afundar, Jesus disse, não temas. Parece que Deus sabe que nós somos pessoas suscetíveis ao medo. A gente é pequeno, a gente tem a tendência de ter medo. Mas deixa eu dizer para você, não importa o que está acontecendo na história da sua vida e o que parece que vai acontecer de ruim, não tenha medo. Às vezes, a situação é cabulosa. Às vezes, a situação é difícil. Mas o Senhor continua dizendo, não tenha medo. Quando a filha de Jairo morreu e Jairo foi buscar Jesus para levar Jesus para curar a filha estava doente. No meio do caminho ela morreu. Enquanto Jesus estava no caminho, a mulher morreu. Imagina, e aí vieram gente para dar notícia para Jairo. Falou, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já partiu. Como se morte impedisse a ação de Deus. Para o nosso Deus, nada é impossível. E aí quando Jesus estava perto de Jairo, ombro a ombro, e chegaram as pessoas com a notícia, sua filha morreu, o que foi que Jesus disse para Jairo? Não tenha medo, crê somente. Crê, diga, crê somente. Diga bem forte, crê somente. Jesus poderia ter dito, creia, mas ele não disse isso. O texto diz claro, crê somente. Ou seja, não misture fé com medo. Crê somente. Não misture fé com desespero. Não misture fé com angústia. Não misture fé com nada. Crê somente. Quantos aqui são capazes de crer somente? Deixa eu ver. Aleluia. Deus há de operar milagres na sua vida. Pode ter certeza. Se você crê somente. Creia, confia. Não é para você entender, é para você crer. Não é para você saber tudo o que vai acontecer, é para você crer. Não é para você prever o futuro, é para você crer. Quem crê descansa. Quem crê relaxa. Quem crê vive bem. Quem crê confia. Quem confia não tem gastrite. Quem crê dorme bem, não tem insônia. Quem crê sabe que o Todo-Poderoso está operando na sua vida e cuidando de você e de tudo que está relacionado a você. E quando tudo diz para você que você não deveria dormir, que o seu estômago deveria queimar, você não queima e você dorme, porque o Todo-Poderoso está trabalhando a seu favor. Aqueles irmãos estavam com medo. Não tenha medo. Mas tem uma outra lição aqui que o Espírito Santo traz, muito chocante. Muitíssimo chocante. Olha só, escute, abra todos os seus ouvidos espirituais. O povo de Deus, simbolizado pelos 10 irmãos de José, o povo hebreu, detentores de Deus, detentores da aliança, dos livros da lei, da comunhão com Deus, povo da aliança, do coração de Deus, estava com medo. Mas eles vão receber uma injeção de fé inesperada de uma fonte inusitada. Quem é que vai consolar o povo que deveria crer? Quem é que vai consolar o povo que estava com medo e deveria ter confiança? Devia ter fé. Justamente um egípcio. Enquanto os meninos estavam com medo,
o egípcio virou para eles e injetou fé no coração deles. Escute essa. Verso de número 23 diz, aqui é o egípcio que está falando, é o administrador de José no Egito. Diz assim, fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. Não é um anjo não, gente. Parece piada, é sério. O administrador de José, que era egípcio, não conhecia Deus, vira para quem deveria conhecer a Deus e diz, não tenha medo. Ele não para aí não, ele diz assim, não tenha medo. Seu Deus. Parece que o sujeito que não deveria acreditar em Deus, vira para quem deveria acreditar em Deus e diz, olha, o seu Deus. Não tenha medo, o seu Deus, o Deus do seu pai, deve ter colocado esse tesouro de volta nos sacos de vocês. Ah, gente do céu. Parece aquela história de Jesus em Lucas 7. Vale a pena dar uma olhada. Abra aí, marque, nós vamos voltar aqui em Gênesis 43. Vamos voltar em Gênesis 43, mas marca aí e vai lá para Lucas 7. Que coisa. Lucas 7. É Lucas 7 mesmo? Deixa eu ver se eu não estou errado. Lucas 7. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Lucas 7, versículo 1. Diz assim, quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano, estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Um soldado romano, não é povo judeu, pediu para Jesus ir lá na casa dele curar o escravo dele. Verso 4. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Verso 6. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, escute, o oficial mandou alguns amigos para dizer, o oficial romano mandou alguns amigos dizer, Senhor, olha o que o oficial romano manda dizer a Jesus, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Uau! Não sou digno de tamanha honra de ter você na minha casa, um oficial romano, ele não era qualquer um, era um oficial romano, um centurião, chefe de 100 homens. Verso 7. Não sou digno de ir ao seu encontro. Eu não sou digno de receber você na minha casa, eu não sou digno de ir ao teu encontro. Basta uma ordem, verso 7, basta uma ordem sua e o meu servo ficará curado. Você não precisa vir em casa não, basta uma palavra. Você não precisa entrar em casa não, basta dizer uma só palavra. E o meu servo, o meu escravo vai ficar curado. Verso 8, sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, venham e eles vêm. E se digo ao meu escravo, faça isso, ele faz. Verso 9, quando Jesus ouviu isso, olha Jesus, olha só Jesus, olha a reação de Jesus. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Ei, para aí. Será que Jesus pode ser admirado com a atitude de alguém? Sim,
Jesus fica admirado, Jesus fica espantado, Jesus fica surpreso quando ele espera encontrar fé, porque é povo de Deus, e ele encontra medo. Isso deixa Jesus admirado. Mas Jesus também fica espantado e admirado e surpreso quando ele achava que ia encontrar incredulidade e medo em gente que não é povo de Deus, e ele encontra fé. O que será que Jesus está olhando para o seu coração e encontrando agora? Você tem realidades que precisam da intervenção de Deus. Você tem necessidades acontecendo na sua vida. Você tem sonhos que talvez você tivesse cheio de medo. Você tem preocupações que você acha que pode ser que você não vai conseguir superar. E você frequenta igreja, e você tem uma Bíblia, e você diz que conhece Jesus, mas dentro do coração ele olha e vê medo, desconfiança, choro e angústia. Tudo bem, ele não recrimina. Deus nunca recrimina a gente pelo nosso choro, pela nossa angústia e pelo nosso medo. Deus nunca nos pisa, nunca nos recrimina, mas a palavra dele continua viva, dizendo: não tenha medo. Se você crê em Jesus Cristo, se você se relaciona e anda com Jesus Cristo, se Ele é teu Salvador, se Ele é teu Senhor, se Ele é teu guia, teu mestre, se você o ama a ponto de desejar obedecer a palavra de Cristo, se você é um discípulo e uma discípula de Jesus, eu digo para você, ainda que o vale seja de sombra e de morte na sua vida, não tenha medo. E digo mais, ele prepara um banquete para você na presença dos seus adversários. Se você confiar, mas você precisa mandar o medo embora, precisa necessariamente dar um pontapé na bunda da dúvida e do medo, expulsar com violência o medo. Com medo a gente não negocia, com medo a gente não brinca, com medo a gente mete uma bicuda no traseiro. Sai da minha vida, medo. Sabe quem tem prazer em ver você com medo? O diabo. Porque se você tiver medo, você se encolhe, mas se você tiver fé, você cresce em confiança no Senhor. Você começa a dizer: eu posso todas as coisas porque o Senhor é a minha força. Força para quê? Que força você precisa quando tudo está certo na sua vida? Que fé você precisa quando tudo está correndo do jeito que você gostaria? Pois a fé e a força do Espírito e a parceria de Deus é justamente também para os momentos de lutas. O nosso Deus é general, Ele é perito em batalhas e Ele te faz e pode fazer sempre mais do que vencedor. Aqui estavam os meninos cheios de medo e o egípcio cheio de fé. Será que José, o texto não diz, mas eu acredito que sim. Será que José, que confiava em Deus e que passou por tudo que passou de maneira forte, vencedora, será que esse José converteu o administrador egípcio? Eu acredito que sim. Eu acredito que o administrador, embora fosse um egípcio, o coração dele era de Deus. E ele pôde pregar para o povo de Deus: não tenham medo, o seu Deus e o Deus do seu pai deve ter trazido esse milagre para vocês. Mas eu digo para vocês em nome de Jesus, o seu Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, vai cuidar de prover para você e para mim tudo que a gente precisa. Amém, queridos? Tem tanta lição rica aqui nesse texto, mas o Espírito Santo começou com essa. Não se preocupe a ponto de desesperar em relação ao seu trabalho. Não se preocupe a ponto de desesperar e se encher de medo a respeito da sua família, da sua saúde, das pessoas que você quer bem. Não se preocupe a ponto de desesperar. Quem desespera manda uma mensagem para a vida. Quem desespera manda uma energia para a vida.
eu não confio, eu não tenho fé, eu não tenho Deus. Quem tem Deus não desespera, descansa. Quem tem fé descansa. Amém, queridos? Mas tem muitas lições no banquete. Banquete. O que é um banquete? Para que serve um banquete? Já viu alguém dar banquete para uma pessoa só? Não tem. Banquete é para um monte de gente. Banquete é para um monte de gente. O que é banquete? Banquete é celebrar com comida. Olha, se você ler a Bíblia de verdade, você vai ver que Deus é um Deus de banquetes. Eita, Deus festeiro. Deus é festeiro. Deus gosta de banquete. Deus, se você deixar Deus ser de verdade o seu Senhor através de Jesus, você não vai viver triste. Alegria incomparável está na presença e no banquete com o nosso Senhor Jesus. Quem anda com Deus vive no banquete. A Bíblia está cheia de banquete. O povo judeu fazia banquete porque Deus mandava eles fazerem banquetes. Tem banquete até quando a criança desmamava. A criança desmamou, parou de mamar? Ah, parou de mamar. Vamos fazer um banquete. Tinha banquete, os filhos de Abraão, Isaac, por exemplo. Se você pegar a história da Bíblia, você vê que Abraão deu um banquete quando Isaac parou de mamar. Meu filho parou de mamar, vamos fazer um banquete. Povo festeiro. Banquete para tudo. Enquanto eu estou falando de festa, Deus não ignora a sua dor. Enquanto eu falo de festa, Deus não ignora a sua lágrima. Essa é a habilidade do nosso Deus. Ele faz festa quando precisa fazer festa, mas ele coleta as lágrimas de quem chora e de quem sofre. Deixa eu dizer para você que sofre. Não tenha medo, o Senhor está com você. É o que eu estou pregando. Deus faz festa quando o motivo é de festa. E Deus diz para você que sofre, não tenha medo. Não tenha medo. Não adianta chorar, adianta? O que adianta é confiar, mesmo quando dói. O que adianta é confiar, mesmo quando dói. Amém? Banquete é para várias pessoas, não é para uma pessoa só. Ninguém faz banquete para si mesmo. Quem faz banquete para si mesmo está com o parafuso solto na cabeça. Banquete é muita comida. Banquete é a melhor comida, a melhor bebida, a melhor doce. Ninguém faz banquete sozinho. Banquete é para a gente viver com outras pessoas. Se você que está aqui me ouvindo, Igreja PEX, você que está aqui me ouvindo, olhando para mim, você que está aqui no vídeo, assistindo esse vídeo, se você não escolher andar no corpo de Cristo, viver com os irmãos, você vai perder o melhor banquete de Deus para a sua vida. Banquete é coisa que a gente faz junto com os outros. Viva na igreja, viva com o povo de Deus, viva com Jesus, tenha comunhão, faça questão de estar junto com as pessoas que creem, porque Deus dá banquete para o seu povo. Se você não escolher isso, você está escolhendo ficar fora do banquete. Deus não quer você fora do banquete, Deus quer você dentro do banquete. Deus tem comida boa para você, meu irmão. Você pode crer nisso, sim ou não? Muito bem. Se você não se envolver com o corpo de Cristo, você fica de fora. Não fique de fora. Prove o banquete de Deus na sua vida. Faça questão. Às vezes é necessário deixar coisas lá fora para estar aqui no dia de culto. Às vezes é necessário deixar coisas lá fora para a gente estar lá na reunião nas casas. Por quê? Porque tem banquete de Deus sendo preparado para a minha vida, para a sua vida. Que banquete é este que o Espírito fez questão de registrar na Bíblia, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo é tremendo, gente. Olha só, de novo, por que o Espírito Santo precisa registrar a história do banquete? Onde as pessoas sentaram, quem foi no banquete, que tipo de comida era, está tudo aqui no capítulo 43, o banquete completo. Quem sentou onde? Está lá, está no capítulo 43. Agora, isso é muito importante para a gente entender o tema de hoje. Banquete o banquete de Deus é diferente do banquete do mundo. O banquete do mundo é para quem merece. O banquete de Jesus é para quem não merece.
Sabe por que o centurião romano, soldado romano que a gente leu a história dele, provou um banquete da cura de Cristo poderosa na vida do seu servo? Foi um banquete do poder de Deus numa casa. Por quê? Porque o soldado disse: eu não sou digno. Quem se acha digno de participar do banquete de Deus sempre fica de fora. Mas quem se acha indigno de participar do banquete de Deus com Cristo, sempre vai estar dentro do banquete e sentado à mesa com Deus. O banquete de Deus não é para quem merece. O banquete de Deus é justamente para quem não merece, mas confia, mas crê. Aliás, acontece uma coisa inusitada no coração de quem acha que merece. Quem acha que merece, acha-se bom demais. Eu vou ser convidado, eu tenho certeza que eu vou ser convidado para o banquete. E acaba ficando de fora porque se acha digno demais. E aqueles que pecam, que têm culpas, que sabem que têm erros, que são finitos, e que dizem: Senhor, eu não mereço. É justamente para esses que Deus envia o convite. É justamente para esses que Deus faz soar o WhatsApp. Plim, você está convidado para um banquete. Aleluia! Quanto mais você se acha merecedor, mais fora você fica. Quanto menos você se acha merecedora, mais dentro você está do banquete. O banquete para as pessoas indignas. Essa é a primeira lição. O banquete que José oferece lá em Gênesis 43 é o banquete para os seus irmãos. Seus irmãos fizeram mal para ele. Pois ele oferece um banquete justamente para os irmãos indignos, culpados. O banquete que José oferece é um banquete da graça. Vocês não merecem, mas eu vou dar um banquete para vocês. E eu não vou dar um banquete lá fora. Nós não vamos almoçar no restaurante. José podia pegar os irmãos e almoçar no restaurante, no Egito. Vamos na casa da Joana. Vamos na casa da Maria Joana, comer um bom guisado. Não, eles não foram na casa da Joana. José pegou os seus irmãos e trouxe para o palácio. Gente que não merecia agora estava dentro do palácio. Gente que não merecia agora ia para o banquete. Assim é nosso Deus com você e comigo. A gente não merece, mas Ele nos chama para o palácio. A gente não merece, mas Ele nos chama para sentar na mesa e participar do banquete. O banquete de Deus é um banquete para o ex-escravo, ex-detento. O banquete de Deus é para ex-detento. O banquete de Deus é para ex-escravo. O banquete de Deus é para ex-tudo, ex-mentiroso, ex-perverso, ex-injusto, ex-injusta. O banquete de Deus é para todo tipo de ex. Ex-casado, ex-mulher, ex-marido. O banquete de Deus é para ex-pecador. Se a gente acha que nós merecemos algo da parte de Deus, a gente fica de fora. Porque o banquete de Deus é para ex-tudo, ex-ganancioso, ex-glutão, ex-fornicário, ex-prostituta, ex-prostituto. Porque quando fala prostituto, fala só da prostituta, né? Como se não existisse prostituto. Existe ex-prostituto. O banquete de Jesus e o convite de Jesus é para aqueles que se acham indignos de sentar na mesa do rei, pois o rei está levantando seus braços e dizendo: venham, benditos do meu Pai, a ti pertence a mesa do banquete. O banquete é para ex-culpado, culpado de fazer coisas erradas. É para esses que o banquete está posto. José era ex-escravo, agora estava no palácio e ia dar um banquete. Os irmãos tentaram matar José, estavam cheios de culpa e de medo, pois José dá um banquete para o culpado. É um banquete da graça, é banquete para quem não merece. Meu irmão, acredite, eu e você não merecemos, mas Jesus preparou um banquete para a gente. Uma outra coisa importante é que os convidados, sentar no banquete, no palácio de José,
a ideia de sentar no banquete no reino de Deus. Os convidados não são dignos. Os convidados não merecem. Assim como eu e você não merecemos. É graça, é um banquete da graça. Mas a gente senta na mesa do rei. Assim como os irmãos sentaram na mesa da autoridade do Egito. A gente é convidado para sentar na presença do rei, na casa do rei, na mesa do rei e participando das riquezas do rei. Deus te chama para participar da presença, da casa, da mesa e das riquezas do rei. Jesus é o rei. Venha para o banquete. E uma última coisa que é importante registrar é que na hora do banquete, isso é muito interessante, muito lindo, afinal. Muito, muito lindo. Me emocionou quando eu li. Quando está todo mundo sentado, prestes a sentar na mesa, os egípcios sentaram numa mesa sozinhos. Sabe por quê? Eles não queriam sentar na mesa com os judeus, os hebreus. Porque para os egípcios, os judeus são desprezíveis. Para os egípcios, os judeus são desprezados, indignos. Então os judeus, irmãos de José, sentaram numa mesa e os egípcios na outra. Mas não importa quem nos despreza. E não importa se quem despreza a gente está do nosso lado também no banquete. O que importa é que mesmo desprezados, a gente está sentado no palácio e na mesa do rei. Não importa quando você tenha sido desprezada ou desprezado. Todos nós somos chamados para sentar à mesa do rei, comer da comida do rei, participar da riqueza do rei. Porque Jesus é um cara que dá banquete para os desprezíveis. Quantos desprezíveis tem hoje aqui? Deixa eu ver, além de mim. Difícil. É importante você se reconhecer como um desprezível. Eu fiz coisas desprezíveis. E você? Eu menti desprezivelmente. Eu pequei desprezivelmente. E você? Quantos aqui são desprezíveis? Deixa eu ver. Pois eu digo para você, vamos sentar na mesa do rei e comer o banquete do Senhor. Aleluia! Amém, queridos? O banquete de Deus é o verdadeiro banquete. O banquete de Jesus é o verdadeiro banquete. E o banquete de Jesus é para gente desprezível. Que você entenda isso definitivamente. Não tenha medo, mas também não se orgulhe, achando que merece. Eu e você não merecemos nada, mas o Senhor nos faz sinal e nos chama de graça para sentar à mesa no banquete da graça de Jesus Cristo. O que você fez para salvar a si mesmo? Nada. Foi Jesus Cristo que de graça morreu na cruz por você. O que você fez para salvar a si mesmo e para entrar no reino de Deus na vida eterna? Nada. Foi Jesus que derramou sangue de graça por você e por mim. O que você faz para ter uma vida nova, completamente nova, e viver na eternidade com Deus no reino de Deus? Nada. Foi Jesus que ressuscitou no terceiro dia para nos garantir uma vida nova, de graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. O banquete está pronto, vamos desfrutar do banquete da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Só Jesus é nossa salvação. Vamos louvar aplaudindo o nome dele. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Eu tenho um pedido de milagre para Deus. Você merece um milagre? Quantos crentes, meu irmão que está aqui até agora no vídeo, querido, Deus abençoe sua vida. E uma hora dessas, pega a sua família, seu carro, bota combustível, vem aqui para a Rua Caçaquera 437, na Igreja PEX. Aqui é um lugar do banquete da graça para a sua vida. Te espero. Até mais.